Nantes e Juventus. Um jogo que a Juventus, né, é certa favorita, mas na partida de ida a gente viu um jogo bem equilibrado. Exatamente, João. Então, poucos esperavam o que aconteceu na primeira partida, né? Na Itália, a Juventus não conseguiu mostrar o seu favoritismo e ficou só no 1-1 com a equipe do Nantes, né? Ainda é a favorita para se classificar, mesmo jogando agora a partida de volta na França, mas, assim, já demonstra, né, uma possibilidade aí do Nantes surpreender. Justamente por isso eu acho essa odd bem bacana, essa odd de vitória do Nantes, porque, cara, se ele empatou fora de casa, é bem possível, né, ele vencer em casa. Novamente, o Juventus é bem favorito, mas é só para o pessoal que, né, talvez vê ali é justamente isso, né? Acho que tem um valor bem bacana. Assim como a gente já trouxe algumas odds altas, é uma odd alta para o pessoal prestar atenção. Eu acho que a Juventus deva vencer. Mas, né, chama atenção justamente isso, né? Porque o Nantes conseguiu segurar fora de casa. E agora, né, vai ter o apoio da torcida. Mas Exatamente, esse 4,52 aqui para o Nantes é realmente uma odd que chega a ser até um desrespeito com a equipe do isso. Nantes, assim, não pela equipe em si, porque a Juventus é muito melhor, com certeza, mas pelo que o Nantes conseguiu fazer na Itália, sabe? Porque o Nantes conseguiu segurar a Juventus na Itália, então, teoricamente, dentro de casa ele conseguiria um resultado bom também. Mas é aquela coisa, né? É uma classificação que se dá em 180 minutos, né? Então, né, se a Juventus tiver num dia inspirado, elimina o Nantes, né? Então, Justamente isso. tem toda Também a essa dupla questão. chance para o Nantes, quem sabe segurar um empate para ir para a prorrogação, paga 2, né? 2,01. 2,01. Então tipo, quando você tem uma equipe que tem essa odd bem alta, né? Vale você ter atenção justamente para isso. Sim. Indo para gols, né? A gente vê que Eu a queria partir só, da antes quinta. de ir para os gols, Pode rapidinho, João, falar? desculpa aí interromper, mas só Não? porque a gente tem aqui ambas as equipes marcam com 2,05, que é muito interessante, considerando que o jogo de ida foi 1-1 e o Nantes conseguiu marcar na Itália, teoricamente em casa ele também marcaria, e a Juventus, como é favorita, deve marcar. Então, esses ambos marcam aqui 2,05, até melhor que a dupla chance do Nantes. Eu acho bem plausível de acontecer também, mas pode seguir o Não, raciocínio. é justamente nessa linha. Foi justamente isso. Acho que tem 1-1, mas poderia ter saído mais gols. Por isso que eu acho que esse mais que 2,5 gols, por ser segunda partida, também pode ocorrer. Sim. Acho que as equipes vão ter que se soltar porque não tem o jogo de volta. Esse é o jogo de volta, né? Então, se você tomar 1-0, não tem pro Nantes pensar, vou perder por pouco, né, com esse 1-0 aqui, que em casa eu me viro. Não, Né? não Não tem tem mais isso. como fazer isso. Não tem mais Exatamente. isso. Você tem que fazer o fator em casa. Você tem que agora, né? É decisão. Então, acho que existe uma chance real que, quando ali uma equipe, por exemplo, se abre 2-0, o jogo não vai estar tranquilo. Não vai estar, tipo assim, já finalizado. A outra equipe vai tentar correr, né, num eventual 2-0. Então, Sim. acho que pode sim também bater esses 2,5 gols. Por mais que a partida de ida ficou no 1-1, não acho que esse jogo teremos menos gols. Eu acho que teremos mais gols do que na primeira partida. Não concordo contigo, eu acho que é bem por aí, acho que vai ter mais gols do que foi no primeiro confronto, que saíram 2 gols, né? Foi 1-1. Mas ainda assim é um jogo duro de você conseguir prever aí para que lado saem esses gols, né? Sim. Até porque se o Nantes segurou a Juventus, porque não seguraria, né? Também dentro de casa. Mas eu veria assim algo positivo aqui no primeiro tempo, por exemplo, né? Porque já que é um jogo onde as equipes vão precisar buscar o resultado, tendo em vista que a Juventus está jogando, tendo empatado em casa, precisa também da vitória para se classificar direto sem levar para a prorrogação na França, né? E o Nantes também querendo passar, obviamente, não vai querer segurar empate. Os dois precisam vencer. É como se o primeiro Exato. jogo não tivesse existido, já que não tem gol fora. O primeiro jogo não existiu. Agora só existe esses 90 minutos para eles se classificarem. Quem vencer, passa. Né? Se for empate, vai ter que levar para prorrogação e possíveis pênaltis. Então, assim, é como se essa partida fosse só ela a decisiva. O jogo passado, semana passada, não aconteceu. Esse é o jogo que vai decidir tudo o que vai ter pela frente cada uma das duas, né? Os confrontos seguintes na Liga Europa, né? Que vai decidir a vida deles na Liga Europa. Então, para sair um gol no primeiro tempo, 1,48, e eu acho que o individual vai estar interessante, né? Para Sim. sair um gol no primeiro tempo do Nantes, tá pagando 2,9, cara. Um negócio
absurdo. E da Juventus 1,9 também bem alto, se for Sim. para considerar. Né? É, Então, se cara, eu você acho vai que jogar gol no primeiro tempo, é muito mais, né? Existe a opção de você escolher um lado aí que é uma compensação bem bacana na odd, né? sim. Em vez de você pegar 1,4, você pegar aqui 1,9. Acho que as odds estão bem bacanas, né, no primeiro tempo, mas uma odd, né, já que eu sou o primeiro a falar, quero que você abra na odd de escanteios, porque justamente eu vou comentar um pouquinho disso e já vou fazer a minha aposta. Porque a Perfeito. primeira partida ali eu assisti, né, não o jogo inteiro, mas assisti boa parte do jogo e tivemos bastante escanteio. O que chama a atenção é que mesmo jogando fora de casa, o Nantes teve mais escanteios. Então, jogando em casa, existe uma grande chance da Juventus às vezes estar à frente do placar. Eu vou de vitória do Nantes nos escanteios, que é essa odd que paga aqui 2,1, 2,1. que o Nantes vai ter mais escanteios. Quantos Beleza. escanteios precisam ter? Não precisa, pode ter 5, que sejam 3 do Nantes, 2 da Juventus. Não tem um limite, nenhum máximo, apenas que o Nantes tem que ter mais escanteios. Eu acho que é uma odd bem interessante justamente por isso. Se fora de casa ele fez mais escanteios, né? Agora a tendência em casa acho que pode se repetir. Então eu vou nessa odd de escanteio, que é uma odd que a gente não tinha utilizado ainda também. Então, interessante, cara, essa leitura que você teve em relação aos escanteios, porque muitas vezes a gente observa muito mais o que vai dar, se vai dar acima ou abaixo de tanto, mas a vitória nos escanteios é interessante, tendo em vista que você já percebeu aí que o Nantes fez bastante escanteio mesmo fora de casa, né? Então em casa, né, seria ainda mais possível que ele consiga esse mesmo fato. Cara, eu confesso que eu gostei muito dessa odd de gols no primeiro tempo, tá? Então, assim, eu tô na dúvida se eu vou no Nantes ou se eu vou na Juventus, mas eu acho que eu vou na Juventus mesmo. Eu vou deixar você com a odd mais alta mesmo, mas por conta do favoritismo da Juventus, eu acho que Também acho. por mais que o Nantes consiga, né, marcar seu gol, não é garantia que faça no primeiro tempo. Então, eu acho que eu vou nessa odd aqui de mais meio gol no primeiro tempo.